No casamento da minha cunhada, ela me fez limpar as mesas com meu filho de 6 anos, mas... Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lúcia puxou o casaco velho para mais perto do corpo quando o vento frio do começo da primavera soprou pela pequena janela do apartamento alugado no 3º andar em Paraisópolis. No quarto, Léo estava sentado desenhando com lápis de cor, as perninhas penduradas em uma cadeira de madeira bamba. O que você está desenhando, Léo? Lúcia perguntou com a voz suave, mas cansada. Tô desenhando eu e a mamãe tomando sorvete na praia. A mamãe tá de vestido azul, com o cabelo voando, Léo respondeu, com os olhos brilhando. Mas a mamãe não tem ruga nenhuma, viu? Lúcia riu, mesmo sentindo por dentro como se alguém tivesse arranhado seu peito com uma lâmina. Os pequenos sonhos do filho eram o que a fazia seguir em frente a cada dia. Fazia bicos de manhã e entregava encomendas, à tarde trabalhava como tradutor online, e à noite digitava textos por encomenda. A renda era estável, não dava para viver com conforto, mas dava para que os dois não passassem fome. Nesse momento, ouviu-se uma batida na porta. Lúcia abriu e deu de cara com Dona Rosa, a proprietária, segurando um envelope branco. Carta para você. O carteiro deixou na caixa, eu aproveitei e trouxe. Obrigada, Dona Rosa, Lúcia respondeu, com um leve aceno de cabeça. Dona Rosa espiou para dentro do apartamento e então balançou a cabeça discretamente, só para lembrar, e a conta de luz desse mês, eu vou precisar antes do dia 10. Não deixe atrasar como no mês passado. Vou dar um jeito. Obrigada, Lúcia disse, tentando sorrir, e fechou a porta. Ela rasgou o envelope. Um convite de casamento dourado e espesso caiu direto no carpete puído. Um convite luxuoso. Ao ler o nome dos remetentes, Lúcia ficou paralisada. Letras em alto relevo. Marta Oliveira e Sérgio Santos têm o prazer de convidar. Ela piscou várias vezes. Marta, noiva de Sérgio, irmão do ex-marido dela, alguém que já a humilhou inúmeras vezes, chamando-a de o interesseira, de o mancha da família Santos, de uma mãe fracassada. Lúcia pensou em jogar o convite no lixo. Mas o olhar curioso de Léo a fez pegá-lo e abrir. Convite com relevo, forrado com veludo vermelho. Abaixo do nome dela, uma frase escrita em itálico, imitando letra à mão. Crianças podem ser levadas, desde que saibam se comportar. Lúcia ficou imóvel. Cada palavra parecia perfurar o último resquício de dignidade que ela preservava. Leu novamente, na esperança de ter lido errado. Mas não. Era uma armadilha embrulhada em ouro puro. O que é isso, mamãe? Léo olhou para cima. E um convite de casamento da Marta e do tio Sérgio. A gente pode ir, mamãe? Quero ver o vovô também. Léo exclamou. Lúcia ficou em silêncio. O vovô, Antônio Santos, nunca tinha sequer abraçado Léo. A família dizia que ela só teve Léo para prender o casamento, e quando Sérgio ficou com Marta, agiram como se jogassem o passado no lixo. Mas Léo ainda acreditava, ainda nutria esperança por um carinho que nunca existiu. Ela fechou os olhos. As palavras cruéis de Marta ecoaram na mente. Uma mulher como você só tem filho para virar peso morto para a sociedade. Se não sabe educar, não reclama que os outros olhem com desprezo. Lúcia guardou o convite na gaveta. Mas naquela noite, não conseguiu dormir. Não por causa do convite, mas por causa dos olhos de Léo. O menino era inocente demais, amoroso demais com pessoas que nunca o amaram. Na manhã seguinte, quando levou café ao Sr. Juliano, um médico aposentado que morava sozinho, ele a olhou atentamente. Aconteceu alguma coisa, Lúcia? Ela balançou a cabeça. Nada, doutor Juliano. Não minta para quem já operou o coração de mais de 5.000 pacientes, ele disse, com um sorriso leve, apontando para a cadeira. Senta. Um minutinho só. Lúcia sentou e contou resumidamente sobre o convite. Ele ficou pensativo. Sabe por que eles te convidaram? Porque querem que você vá, para servir de contraste com a perfeição deles. Lúcia suspirou. Eu sei.
Mas o Léo e ele ficou animado. Então vá, ele disse. Vá, mas vá por seu filho. Não por eles. E nunca deixe que alguém ensine ao Léo que abaixar a cabeça é a única forma de viver. Lúcia agradeceu e voltou para casa. Abriu o guarda-roupa e remexeu peça por peça. O único vestido preto que tinha já estava desbotado. Mas ela pensou na Dona Clara, uma vizinha que sempre dizia: e se precisar de algo pro Léo ou pra você, é só falar. À noite, Clara bateu na porta com um vestido cor de vinho nas mãos. Usei esse no casamento da minha sobrinha. Agora tô mais gordinha, você vai servir direitinho. Lúcia a abraçou com os olhos marejados e não sei nem como te agradecer. Clara fez um gesto com a mão: só quero que você lembre, e mulher como você não tem motivo para se envergonhar. Chegou o dia do casamento. Lúcia vestiu o vestido que Clara havia passado. Calçou um par de sapatos baixos antigos, com um salto um pouco gasto. Léo estava com um terno que Dona Rosa tinha dado, um pouco apertado nos ombros, mas ele estava radiante. Tá tão bonito, Lúcia sorriu, tirando uma selfie com o filho. Léo sorriu largo: vi, você tá linda. Igual princesa. Ao chegarem ao Hotel Solar do Atlântico, se depararam com outro mundo: carros de luxo enfileirados, garçons uniformizados em preto e branco, convidados desfilando sobre o tapete vermelho, vestidos como em passarelas de moda. Lúcia apertou mais forte a mão de Léo. Sabia que aquele não era o lugar dela. Mas também sabia que seu filho tinha o direito de estar ali como qualquer outra criança. Assim que entraram no salão, o primeiro olhar que os alcançou foi o de Marta. Vestido de noiva justo com cristais, cabelo preso num coque elaborado, batom vermelho intenso. Ela se aproximou, o sorriso congelado no rosto. Oh, e vocês vieram mesmo? Marta disse, com voz doce como adoçante artificial. Nem acredito que ainda tinha guardado o convite. Lúcia assentiu. Obrigada pelo convite. Ah, e trouxe o menino também. Que bom. Você viu o bilhete no convite, né? Marta olhou Léo de cima a baixo. Espero que ele saiba se comportar. Lúcia ia responder, mas Léo se adiantou: eu sei me comportar. Não vou derrubar nada. Marta soltou uma risadinha. Muito bem. Que gracinha. Mas o olhar dela, junto com os olhares laterais de todos à volta, deixavam claro que eles não eram bem-vindos. As grandes portas de madeira nogueira se abriram, revelando o salão iluminado por lustres de cristal. Orquídeas brancas pendiam do teto, mesas com toalhas de veludo, taças de cristal alinhadas. Um violino tocava ao fundo, uma melodia suave, mais gelada. Lúcia segurou a mão de Léo e avançou passo a passo sobre o piso brilhante. Os sapatos velhos faziam barulho estranho, e ela começou a pisar mais leve. Algumas pessoas viraram o rosto, algumas olhavam de relance, outras claramente avaliavam. Uma mulher loira, com colar de pérolas, cochichou com o marido: quem são? Nunca vi. Tem cara de funcionária. O marido respondeu baixinho: deve ser da parte da noiva, mas parece mais uma empregada. Lúcia abaixou a cabeça e puxou Léo adiante. Mas Léo, com a inocência das crianças, olhava ao redor encantado. Mãe, olha. Tem fonte de chocolate. Posso comer? Vamos esperar um pouco, tá, filho? Lúcia respondeu, procurando uma mesa vazia. Um garçom se aproximou, com uma lista nas mãos: com licença, senhora, poderia informar seu nome? Lúcia Silva. Recebi o convite da noiva, ela disse, educadamente. O garçom procurou e assentiu. Mesa 12, ao fundo, perto da saída. Por favor, por aqui. Lúcia e Léo seguiram pelas mesas elegantes. Risadas, brindes, o perfume caro flutuando no ar. Lúcia reconheceu algumas pessoas do passado: um primo do ex-marido, Marina, colega da faculdade, e até o antigo professor de Léo, Sr. Eduardo. Mas ninguém a chamou. Ninguém a cumprimentou. Olhavam e depois viravam o rosto como se o olhar pudesse se contaminar. Ao chegar à mesa 12, Lúcia parou. Sobre a mesa, um cartão escrito à mão com tinta vermelha.
Lúcia Silva convidada avulsa, um adulto, criança. E logo abaixo, em itálico menor. Favor não pegar o bolo antes do corte oficial. Outro cartão, ao lado do prato de Léo, dizia: para crianças, será servido apenas água mineral. Lúcia apertou a alça da bolsa. Léo olhou para ela, confuso: mãe, por que eu não ganhei suco de laranja? Acho que esqueceram de trazer, ela respondeu, forçando um sorriso. Senta aí, filho. Assim que se sentaram, uma voz soou atrás. Dona Lúcia. Não acredito que veio mesmo. Era Marta, acompanhada de um grupo de amigas todas com vestidos luxuosos e sorrisos forçados. Lúcia se levantou, educada: parabéns pelo casamento com o Sérgio. A cerimônia está linda. Obrigada, Marta inclinou a cabeça. Esse vestido e vinho, né? Bem, e autêntico. Uma amiga de cabelo preto ao lado deu uma risadinha. Lúcia não respondeu. Marta continuou, em tom sarcástico: e você chegou na hora certa. A equipe de serviço tá desfalcada, e eu tô toda enrolada com a sobremesa. Será que você pode ajudar um pouquinho? Só umas bandejas de doces. Lúcia franziu a testa. Você tá brincando, né? Marta riu de leve, olhando para as amigas: vai meu Deus, Lúcia continua sensível como sempre. Eu só pensei, e alguém com uma vida difícil como a sua talvez não se importe em ajudar. Só para descontrair, sabe? Um homem alto do grupo Carlos, amigo próximo de Sérgio, acrescentou. É verdade. Ela já está acostumada a servir mesmo. O grupo todo caiu na gargalhada. Léo olhou para a mãe, confuso. Mãe, eu não entendi. O que eles falaram? Lúcia engoliu em seco, apertando a mão do filho. Não é nada, filho. Vamos comer. Mas Marta não largou o osso. Se não quiser ajudar, tudo bem. Mas eu acho que todo convidado deve colaborar, não é? E não se esqueça, crianças só devem correr se tiver alguém olhando. Ela então se virou, com os cachos volumosos balançando, deixando no ar um gosto amargo. A festa começou. Os pratos começaram a chegar: salada de atum do Atlântico, sopa de cogumelos trufados, carne assada ao estilo francês. Mas na mesa de Lúcia, o garçom só deixou 2 pequenas porções de salada e um pratinho de miojo escorrido para crianças. Com licença, Lúcia o chamou. Acho que o cardápio principal era. Sim, senhora. Mas de acordo com a observação de quem reservou a mesa, a senhora tem refeição vegetariana, respondeu o garçom, com expressão impassível. E crianças não recebem carne bovina. Só estou seguindo ordens. Léo olhou para o prato de macarrão e começou a comer em silêncio, colherada por colherada. Lúcia virou o rosto, sem querer que o filho visse seus olhos marejados. Ao redor, alguns convidados apontavam discretamente para a mesa deles, cochichando. Uma mulher de meia-idade, Dona Beatriz, tia de Marta, comentou para a pessoa ao lado. Que pena desse menino. Ninguém sabe quem é o pai. A outra respondeu, rindo. Ou talvez o pai esteja aqui, só que não tem coragem de assumir. Lúcia se levantou e puxou a cadeira de Léo. Vamos sair um pouco, filho. Pegar um ar. Mas eu não terminei de comer. A gente pode comer pão em casa. Lembra do pão de ontem? Léo assentiu, obediente. Mas quando já estavam se afastando da mesa, um garçom jovem correu até eles, atrapalhado. Desculpa, a senhora Marta pediu para avisar que a dona Lúcia podia ajudar a levar umas bandejas de doces para dentro, porque a cozinha tá com pouco pessoal. Lúcia arregalou os olhos. Eu sou convidada. Eu sei, mas ela disse que a senhora já trabalhou em restaurante, então tem experiência. Lúcia apertou mais forte a mão do filho. Nesse momento, outro convidado se aproximou: o Sr. Antônio Santos, pai do ex-marido dela. Ele olhou para Lúcia como se ela fosse invisível, e disse ao garçom. Se ela não quer ajudar, que os seguranças acompanhem a saída. Essa festa não precisa de peso morto.
Foi como levar um tapa na cara. Léo sussurrou. Mãe, o vovô falou o quê? Lúcia se ajoelhou, olhando nos olhos do filho. Não é nada, meu amor. A mamãe tá bem. Mas ela sabia, e aquilo tinha deixado uma rachadura no coração de Léo a primeira, e certamente não a última. Lúcia ficou parada por alguns segundos. Era como se tivessem jogado um balde de água gelada sobre ela, em meio a uma festa repleta de risos, comida e brindes. As palavras do Sr. Antônio ainda ecoavam na cabeça. Essa festa não precisa de peso morto. Léo olhava para a mãe com um olhar assustado como nunca antes. O garçom jovem Isaac murmurou. Me desculpa, só tô obedecendo a Dona Marta. Eu não sabia. Lúcia apertou a alça da bolsa, os dentes cerrados para não chorar. Mas então, o impensável aconteceu. O som do microfone ecoou. A voz de Marta, doce como xarope, mas carregada de veneno. Senhoras e senhores, tivemos um pequeno imprevisto com o serviço da festa hoje. Mas felizmente, uma velha amiga da família, a Dona Lúcia, se ofereceu gentilmente para nos ajudar a limpar as mesas e servir bebidas. Afinal, ela tem experiência, não é mesmo? Murmúrios começaram. Algumas risadas se espalharam pelas mesas mais próximas. Alguns até aplaudiram não por admiração, mas achando que era parte da diversão planejada daquela festa luxuosa. Lúcia ficou paralisada. Marta havia acabado de transformá-la em piada diante de centenas de pessoas. Léo puxou a mão da mãe. Mãe, vamos embora. Lúcia levantou os olhos e cruzou o olhar com Sérgio, o ex-marido. Ele estava ao lado de Marta, segurando uma taça de vinho tinto. Nem por um segundo abriu a boca. Marta se aproximou com um sorriso radiante e sussurrou ao ouvido de Lúcia. Você tem duas opções, ou faz umas rodadinhas com as bandejas para desocupar o espaço, ou é convidada a se retirar. Claro, com escolta. Diante do seu filho. Lúcia olhou para Léo. O menino estava com os olhos marejados, olhando em volta, aflito. Ela assentiu, com os lábios cerrados. Me dá a bandeja. Isaac correu para pegar a bandeja. Marta bateu palmas. Assim é que é uma mulher sensata. Obrigada, Dona Lúcia. Todos aqui vão te agradecer. Lúcia recebeu a bandeja com taças de cristal, as mãos tremendo. Léo a seguiu feito uma sombra. Eu vou com você, disse ele baixinho. Quero ajudar. Não. Fica sentadinho num canto. Não. Não quero que a mamãe fique sozinha, Léo gritou, quase chorando. Uma convidada da mesa ao lado, Dona Helena, amiga da avó paterna de Léo, riu e comentou com a vizinha. Igualzinha à mãe, ralé que não sabe criar filho. Lúcia se virou e, com a bandeja nos braços, caminhou em direção às mesas internas. Passou por olhares julgadores, cochichos e celulares discretamente levantados para gravar vídeos. A postura era ereta, mas o coração sangrava. Enquanto Lúcia circulava com a bandeja, Marta conversava alegremente com os convidados como se nada tivesse acontecido. Léo, por sua vez, abaixava para pegar guardanapos do chão, limpava as taças que a mãe apoiava com pressa. Tinha só 6 anos, mas as mãozinhas já sabiam ajudar como gente grande. Só pensava em uma coisa, ajudar a mãe. De repente, um convidado, o Sr. Benício, ex-diretor de uma farmacêutica, gritou alto. Ei, mais vinho aqui, garçonete. Cadê sua bandeja, Dona Lúcia? Risadas estouraram pelo salão. Marta gargalhou. Ah, Sr. Benício, o senhor é demais. Lúcia abaixou a cabeça e levou a bandeja. As mãos tremiam tanto que uma taça tombou, respingando vinho tinto no chão de mármore. Ela se apressou para limpar. Léo correu para ajudar com um guardanapo, olhos cheios d'água. Mãe, deixa que eu limpo. Mas Marta se aproximou, olhos semicerrados. Ora, o menino agora também trabalha? Família toda na profissão, é? Mais uma rodada de risos. Ela continuou. Que pena que hoje não tem envelope de pagamento. Mas gente,
se estiverem satisfeitos com o serviço VIP da Dona Lúcia, deixem uma gorjeta, viu? Um homem bateu palmas, tirou uma nota de R$ 5 da carteira e enfiou na mão de Léo. Ótimo serviço, garoto. Léo ficou imóvel, sem entender. Olhou para a mãe, depois para o dinheiro, depois para a plateia rindo. Sentiu que algo estava errado, mesmo sem palavras para explicar. Lúcia ficou rígida. Ia devolver o dinheiro, mas Marta interrompeu. Fica com ele. É uma recompensa. Não é todo dia que se trabalha num casamento de luxo assim. O garçom Isaac, no canto, pensou em intervir, mas o olhar do cerimonialista Sr. Samuel, homem rígido, fez recuar. Lúcia abaixou a cabeça e puxou Léo mais para trás. A mão dela apertava firme a mão pequena do filho. Mas ainda não tinha acabado. Um grupo de jovens amigos antigos de Sérgio chamou. Ô Lúcia, vem tirar uma foto aqui. Vamos chamar de a mãe solteira que venceu na carreira de garçonete. Alguém já estava com o celular gravando. Lúcia se virou para sair, mas Marta gritou atrás. Ei! Você ainda não limpou a mesa 6. Tá suja. Léo puxou a mãe. Mãe, vamos embora. Tô com fome. Não quero mais ficar aqui. Lúcia mordeu os lábios. Mas quando ela se virou para a mesa 6, Dona Cláudia, mãe de Sérgio, se aproximou, vestida elegantemente, com uma taça de champanhe na mão. Lúcia, disse ela com voz gélida. Você veio aqui com que propósito? Lúcia levantou os olhos, a dor escancarada no olhar. Recebi o convite. Ninguém queria você aqui. Aquele convite foi coisa da Marta, um último gesto de educação, continuou Dona Cláudia. Você não entendeu ainda? Você e esse menino não pertencem a este lugar. Nossa família não precisa dessa vergonha. Lúcia sussurrou. Eu vim por causa do meu filho. Ele queria ir reencontrar os avós. Dona Cláudia olhou para Léo com desprezo. Ele não tem pai, nem família paterna. Não invente uma família que não existe. Léo ouviu tudo. Virou-se para a mãe, gaguejando. Mas, e eu tenho vovô, não tenho? Lúcia o abraçou forte e sussurrou. Tem sim. Só que, e ele não sabe amar. Marta se intrometeu, sorrindo radiante. Está quase na hora de cortar o bolo. Lúcia, você pode ir ficar aqui do lado ajudando com os pratinhos? Desta vez é um papel de destaque, viu? Lúcia não respondeu. Olhou para Léo e disse. Me desculpa, filho. Léo assentiu. Não havia mais sorriso, nem alegria. Apenas apertou a mão da mãe e sussurrou. Mãe, e eu odeio esse lugar. Lúcia levou Léo pela mão até a parte de trás do palco principal, onde os funcionários do buffet se moviam em silêncio. O cheiro de comida misturava-se ao de produto de limpeza. A luz era mais fraca ali, como se estivessem em outro mundo, oposto ao luxo do salão. Léo murmurou. Mãe, a gente pode nunca mais voltar aqui? Eu não quero mais ver ninguém lá dentro. Lúcia se ajoelhou e limpou a sujeira na roupa dele. Eu sei, Léo, e eu também não quero. Mas você viu, né? Eles não deixam a gente em paz. Um funcionário chamado Gabriel passou por ali, hesitante. Dona Lúcia, e o que aconteceu foi absurdo. Lúcia assentiu levemente. Obrigada. Mas tudo bem. Eu aguento. Gabriel olhou para Léo, hesitando. Ele não deveria estar no meio disso. Lúcia apertou a mão do filho. Eu sei. Mas, e não foi uma escolha minha. O som de um sino tocou, era o sinal da cerimônia de corte do bolo. Do alto-falante, veio a voz clara da mestre de cerimônias, Valentina. Senhoras e senhores, por favor retornem aos seus lugares. Estamos prestes a celebrar o grande momento. Vamos aplaudir o casal feliz e Marta e Sérgio. Palmas ecoaram pelo salão. Lúcia sabia que, se continuasse ali atrás, logo a chamariam de novo, a exporiam outra vez.
Respirou fundo. Vamos voltar, filho. Ficamos num cantinho, e depois vamos embora. Léo assentiu, os olhos tristes. Mãe e filho voltaram para perto do palco. O bolo de casamento enorme, de 3 andares, foi empurrado até o centro do salão, cercado por flores brancas e velas aromáticas. Marta e Sérgio subiram juntos, sorrindo para todos. Marta olhou em volta, então fingiu surpresa. Ah, Dona Lúcia! Que pontual! Pode ajudar segurando os guardanapos e os pratinhos para os garçons? Eles estão com as mãos ocupadas. Sem esperar por uma resposta, Valentina continuou sorrindo. Sim, senhoras e senhores. Hoje temos uma presença especial, da Dona Lúcia, uma amiga muito querida da família, vai nos ajudar no corte do bolo. Risadinhas se espalharam. Algumas pessoas começaram a gravar com o celular. Lúcia, com as mãos trêmulas, recebeu o guardanapo de um dos funcionários. Léo estava ao lado, com o rosto contraído de incômodo. Mãe, por que eles continuam fazendo isso com você? Lúcia sussurrou. Fica do meu lado. Eu estou bem. Marta e Sérgio começaram a cortar a primeira camada do bolo. Um ó coletivo ecoou, o recheio de morango era tão vermelho que parecia sangue escorrendo. Enquanto Valentina falava animadamente sobre o amor duradouro, o doce sabor do morango e o simbolismo do bolo de 3 camadas, Lúcia deu alguns passos para trás, para não atrapalhar as fotos. Nesse instante, Léo, querendo ajudar, viu uma taça torta no chão, perto da mesa principal. Correu até lá, agachou-se para pegar. Mas o chão ainda estava molhado, um pouco de vinho derramado anteriormente não havia sido limpo. Léo escorregou. Léo! Lúcia gritou. Tum! Léo caiu com força, a mãozinha batendo no chão de mármore. A taça escapou e acertou o vestido de noiva de Marta. Uma linha espessa de vinho tinto se espalhou do quadril até a barra do vestido, encharcando o tule branco como neve. O salão ficou em silêncio por meio segundo. Depois, explodiu. Quem deixou esse garoto correndo por aí? Gritou uma mulher. Meu Deus, estragaram o vestido dela. De quem é essa criança? Que falta de educação! Marta congelou por alguns segundos, depois gritou. Seu moleque mal criado! Você tá tentando arruinar meu casamento, Lúcia? Lúcia correu até Léo, ajudando-o a levantar. O menino se agarrou nela, chorando. Eu só queria pegar a taça. Sérgio estendeu um lenço para Marta, mas ela o empurrou. Não encoste em mim. Esse vestido custou 20.000 reais. Um lixo desses tem a audácia de encostar? Lúcia protegeu Léo, tremendo. Me desculpa, e ele não fez por mal. Marta, furiosa, virou-se para Dona Cláudia. Eu te disse. Te disse para não convidar esse tipo de gente. Olha isso agora. Vestido arruinado, festa arruinada, imagens arruinadas. Dona Cláudia se aproximou e encarou Léo. O olhar era puro veneno. Sem pai para educar, dá nisso. Lúcia se pôs na frente do filho. Eu não permito que a senhora ofenda meu filho. Ah, ofender. Eu só falei a verdade. Uma criança sem pai, criada por uma mulher que um dia se agarrou à minha família para sobreviver, é ou não é uma semente do caos? Chega! Lúcia gritou, abraçando Léo. Mas a voz de Dona Cláudia continuou. Se você não sair daqui agora, vou chamar os seguranças. O casamento da minha família não é palco para o seu drama pessoal. Ninguém se manifestou. Marina, antiga amiga de Lúcia, abaixou a cabeça. A professora de Léo, Dona Teresa, recuou. Até Isaac, o garçom, só conseguia olhar, sem coragem para agir. Léo apertou a mãe, chorando. Mãe, desculpa, eu estraguei tudo. Lúcia, com lágrimas nos olhos, sussurrou. Não, meu amor, você não fez nada de errado. A mamãe errou por trazer você aqui. Marta acenou. Senhor Samuel, segurança? Pode tirá-los imediatamente?
O cerimonialista Samuel se aproximou, hesitante. Será que eles podem apenas ficar quietos até o fim? Falta só a parte das fotos. Marta lançou um olhar fulminante. Não. Eu não vou deixar esse parasita estragar até a última foto. Lúcia ergueu Léo no colo. Nós vamos embora. Mas Marta segurou o braço dela, debochada. Ir embora? E a sua tarefa? Quem vai limpar o vinho do chão? Quem vai levar o bolo para a mesa VIP? Lúcia tremia. Eu não sou funcionária. Marta riu. Mas você interpreta muito bem esse papel, não é? Mais risadas ecoaram. Lúcia queria gritar. Queria destruir aquele salão inteiro. Mas só tinha duas opções: ou se revoltava e seria expulsa sob vaias, ou aguentava mais alguns minutos. Léo soluçou. Mãe, tô cansado, quero ir pra casa. Lúcia assentiu. Eu sei. A mamãe vai levar você pra casa. Mas Marta ergueu a mão, apontando para o palco. Já falei. Só sai depois que limpar tudo e levar o bolo. Lúcia ficou parada. Os olhos começavam a marejar, mas ela não deixaria as lágrimas caírem. Enquanto isso, os convidados erguiam os celulares para gravar, alguns tiravam fotos escondidos. Um senhor idoso sentado num canto, seu Fernando, amigo do pai de Sérgio, murmurou. Isso já passou de todos os limites. Mas ninguém interveio. Ninguém. Lúcia estava no meio daquele caos, com Léo deitado em seu ombro, tremendo de frio e exaustão. As risadinhas, os olhares cortantes, os comentários venenosos, todos eles agora pareciam lâminas cravadas em sua pele. Mas o que ninguém ali sabia, era que a humilhação ainda estava só começando. Marta ficou no meio do salão, ajustando o microfone com a satisfação de uma rainha prestes a ordenar uma execução. Sua voz soou leve, mas cortante como navalha entre os dentes. Antes da sessão de fotos com o bolo de casamento, temos uma pequena atração. Uma surpresa da nossa convidada especial, Dona Lúcia Silva. Lúcia levantou o rosto, as mãos apertando forte os ombros do filho. Valentina, a mestre de cerimônias, continuou, forçando um tom alegre. Isso mesmo, senhoras e senhores, Dona Lúcia, uma pessoa que já foi muito próxima da família do noivo, gostaria de deixar uma bênção sincera ao casal. Convidamos a senhora ao palco. O salão inteiro aplaudiu, mas ninguém aplaudia de verdade. Era mais um chamado para um espetáculo de humilhação do que um gesto de apoio. As cabeças se viraram para encarar Lúcia. Ninguém estendeu a mão. Ninguém a defendeu. Todos só aguardavam o show. Lúcia permaneceu imóvel. Léo segurou a mão da mãe. Mãe, não vai. Vamos embora. Valentina se aproximou, sorrindo constrangida. Vamos, querida. Ninguém recusa um momento de bênção no casamento, não é? Lúcia soltou com cuidado a mão do filho, abaixou-se e sussurrou. Só espere alguns minutos, tá? A mamãe já volta. Léo olhou para a mãe sem piscar. Era um olhar carregado de preocupação e decepção acumuladas. Lúcia subiu ao palco. Cada passo era como se escalasse o último degrau de uma longa escada feita de vergonha. Já não via rostos familiares na plateia, apenas expressões frias como mármore. O microfone foi entregue. Marta se aproximou, sorriu e sussurrou. Leia direitinho, tá? Escrevi pra você. Assim evitamos aquele seu dramalhão barato. Lúcia olhou para o papel que Marta enfiou em sua mão. Nele, rabiscadas às pressas, estavam as palavras. Desejo que Marta e Sérgio sejam felizes para sempre, mais do que foi meu breve casamento. Fico feliz por eles, pois se merecem diferente de mim, que fui um erro. Lúcia ergueu os olhos e encarou Marta. Você quer que eu leia isso, e na frente do meu filho? Marta inclinou a cabeça. Você veio aqui por quê, se não era para pagar o que deve? Valentina sinalizou discretamente para a equipe de som ligar o microfone. Lúcia ficou parada sob os refletores, o corpo tremendo, a mão esmagando o papel como se quisesse reduzi-lo a pó.
Sussurros começaram a surgir. Coitada! Tá pagando pelo que merece. Essa aí achou que ser nora da família Santos era glória. Lúcia procurou Léo com os olhos. Ele estava aos pés do palco, as mãos apertadas, o olhar sombrio. Pela primeira vez, Lúcia percebeu que o olhar do filho não era mais de admiração incondicional. Era um olhar ferido, confuso, dizendo: por que a mamãe aceita ser tratada assim? Lúcia virou-se para o microfone. O salão ficou em silêncio. Sua voz era baixa, mas firme. Boa noite a todos. Eu fui uma pessoa que amou muito alguém desta família. Acreditei que, se eu fosse gentil, trabalhadora, se amasse de verdade e as pessoas me aceitariam. O ambiente pareceu murchar. Alguns celulares começaram a gravar. Eu achava, continuou Lúcia, os olhos ainda presos nos de Léo, que se eu aguentasse calada, se suportasse tudo, me tratariam como parte da família. Mas não foi assim. Ela fez uma pausa. Marta franziu a testa, aproximando-se. Eu mandei você ler o que tá no papel. Lúcia afastou a mão de Marta, mantendo o tom sereno. Por ser pobre, me chamaram de parasita. Por criar meu filho sozinha, me desprezaram. Por não vestir roupas caras, me consideraram uma vergonha. Mas hoje, são exatamente essas coisas que me enchem de orgulho. O salão ficou completamente quieto. Dona Cláudia se levantou, gritando: tirem essa mulher daí! Onde estão os seguranças? Marta tomou o microfone tentando disfarçar. Não se enganem, pessoal, foi só um momento emotivo fora do roteiro. Lúcia se virou e começou a descer do palco. Mas, naquele instante, Léo correu até ela e segurou sua mão. Mãe, para. Você tá chorando. Lúcia limpou os olhos. Tá tudo bem. Só quero que você saiba, e a mamãe tentou. Léo apertou mais forte a mão dela e repetiu. Vamos pra casa, mãe. Não quero bolo, nem parabéns. Só quero você. Entre os convidados, alguns aplausos tímidos começaram. Um senhor Fernando ergueu a voz. O menino está certo. Ninguém merece ser humilhado assim. Isso é um casamento ou uma sessão de tortura? Uma jovem próxima declarou. Filmei tudo. Se acham que vão apagar o passado dela, já é tarde demais. Marta congelou. Sérgio puxou seu braço. Você passou dos limites. Ela retrucou, gritando. Fiz isso para proteger a honra da sua família. Sérgio rebateu com raiva contida. Protegeu foi o seu próprio ego. Lúcia pegou Léo no colo e desceu do palco sem olhar para trás. O salão continuava iluminado pelos lustres de cristal, o som do violino retomou, mas ninguém mais ria como no início. Lúcia apertou a mão do filho e saiu do salão do hotel. Lá fora, a brisa fria da noite em São Paulo soprava, espalhando panfletos pelo calçamento de pedra. Léo ficou em silêncio, os olhos cheios d'água, sem dizer nada. Lúcia se abaixou, ficou de joelhos diante dele e o abraçou com força. Me perdoa. Eu não devia ter te levado lá. Léo encostou a cabeça no ombro da mãe, soluçando. Não entendo por que eles te odeiam e você não fez nada de errado. Lúcia não soube o que responder. As lágrimas escorriam, salgadas e quentes. Uma mãozinha limpou seu rosto, e então veio um suspiro baixinho de Léo. Eles são que nem os vilões dos filmes, ruins como Bruxa Má. A frase inocente fez Lúcia estremecer. Para o filho, o mundo ainda era dividido entre bons e maus. Ele ainda não entendia que há pessoas bem vestidas, de sorriso doce, mas com veneno por dentro. Eles pararam num banco de praça próximo ao hotel. Lúcia sentou-se. Léo encostou-se nela, com os olhos já se fechando de cansaço. No silêncio da noite, memórias antigas invadiram sua mente como uma enxurrada. 10 anos antes. Lúcia era aluna do último ano de letras na Universidade de São Paulo. Uma jovem cheia de sonhos, morando em República, trabalhando meio período num café próximo ao campus.
Luiz Santos, seu ex-marido, era estudante de economia, filho de uma família rica, dirigia um BMW e andava sempre elegante. Eles se conheceram quando ele foi ao café pela primeira vez. Um expresso sem açúcar, mas o seu sorriso, esse eu quero doce. Lúcia riu, achando que era só uma cantada boba. Mas Luiz voltou todos os dias, cada vez com uma nova frase engraçada. Com o tempo, ela se rendeu. Começaram a namorar em segredo. Lúcia nunca se achou inferior. Era inteligente, falava francês e italiano, já havia conquistado bolsas de estudo. Mas tudo mudou quando Luiz a levou para conhecer a família em uma mansão no bairro Jardins. Logo de cara, Dona Cláudia a avaliou com desprezo. Quem é você? Sou estudante de letras, respondeu Lúcia, educadamente. Letras? E vai fazer o que no futuro? Dar aula particular? Traduzir turista? Lúcia ficou vermelha, mas tentou sorrir. As coisas pioraram quando souberam que sua mãe era empregada doméstica e o pai havia morrido de câncer. Sem raízes, sem futuro garantido. Luiz, o que você tem na cabeça? Resmungou Dona Cláudia. Luiz, ainda jovem e impulsivo, apenas riu. Eu amo ela. Só isso. Lúcia nunca se sentiu tão pequena na vida. Mas o amor a cegou. Ela acreditava que bastava amor e sinceridade para vencer qualquer barreira. Até que ela engravidou. Ela deu a notícia para Luiz em um restaurante simples em Vila Madalena, numa tarde de setembro. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Só depois de alguns minutos, falou. A gente vai ficar com o bebê? Eu não consigo abortar, ela respondeu, com um olhar firme. Luiz engoliu em seco. Então, a gente casa. Lúcia não acreditou no que ouviu. Ela o abraçou, chorando de alegria. Mas o casamento nunca aconteceu. A família de Luiz foi radicalmente contra. Dona Cláudia convocou toda a família Santos, inclusive, mandou Luiz para a Itália por 3 meses, com a justificativa de um estágio internacional. Lúcia ficou sozinha, com a barriga crescendo a cada dia. Tentou contato, mas Luiz respondia cada vez menos. No 6º mês, ela recebeu uma mensagem curta. Me desculpa. Eu não consigo ir contra a minha família. Lúcia desabou no chão do apartamento, com uma dor tão intensa que quase entrou em trabalho de parto prematuro. A partir daquele momento, cortou completamente o contato. Não aceitou nenhum tipo de ajuda financeira vinda da família dele. Léo nasceu na sala de parto apertada do Hospital Público Hospital das Clínicas. Ela deu o nome do filho em homenagem ao pai biológico que não teve coragem de reconhecê-lo. Dona Cláudia ligou uma única vez, depois de saber do nascimento. Não tenha nenhuma ligação conosco. Essa criança não faz parte da minha família. Lúcia começou a jornada de mãe solo aos 22 anos. Enquanto finalizava os últimos créditos da faculdade, trabalhava em tudo o que podia, lavava pratos em restaurante, fazia traduções avulsas, digitava documentos por encomenda. Houve dias em que teve que deixar Léo dormindo numa caixa de papelão ao lado do local de trabalho por não ter com quem deixá-lo. Muitas vezes foi demitida por não conseguir chegar no horário. Um restaurante a dispensou quando Léo teve febre alta e ela pediu folga de emergência. O gerente gritou. Se não sabe separar vida pessoal do trabalho, melhor nem aparecer. Essas palavras, Lúcia nunca esqueceu. Ela chegou a procurar ajuda em um centro de assistência social. A funcionária perguntou. O pai da criança já ajudou financeiramente alguma vez? Não. Ele foi embora. Então você pode entrar com um processo. Eu não quero o dinheiro deles. Só quero criar meu filho em paz. A funcionária riu com desdém. Idealismo demais. Eles têm dinheiro, você não. Acha que essa sociedade tá do seu lado? Lúcia saiu de lá sem pegar nada. Os 3 primeiros anos criando Léo foram um inferno. Houve momentos em que pensou em abandonar a faculdade, mas voltou. Momentos em que ficou sem luz por não conseguir pagar a conta.
Momentos em que só havia um pão velho em casa, e ela deu tudo para o filho. E por toda parte, ouviu comentários como navalhas cortando seu peito. Ela é tão nova e já tem filho. Deve ter dado o golpe em algum cara e ele sumiu. Claro que era por interesse. Marta, namorada de Sérgio e irmão de Luiz, foi uma das que a viu uma vez numa farmácia. Marta riu, debochada. Você teve esse filho para tentar segurar eles? Que patético. Lúcia não respondeu. Mas aquelas palavras ficaram marcadas como uma cicatriz profunda no coração. Voltando ao presente, Lúcia olhou para Léo, adormecido em seu colo. O rostinho ainda úmido de lágrimas secas, a respiração serena. Ela acariciou o cabelo do filho e sussurrou. Eu nunca me arrependi de ter tido você. Mesmo que o mundo seja cruel, eu escolheria ser sua mãe mais uma vez. Uma voz familiar soou atrás dela. Lúcia? Ela se virou. Era Gabriel, o garçom jovem da festa, parado timidamente ao lado de uma árvore. Você, o que está fazendo aqui? Eu fui atrás de você. Eu achei tudo aquilo um absurdo. E eu queria pedir desculpas. Lúcia balançou a cabeça. Você não me deve nada. Não, Gabriel interrompeu. Já foi demais. O que fizeram com você foi cruel. E você não merecia nada daquilo. Ele hesitou, tirou o celular do bolso. Alguém gravou o momento em que a Marta te forçou a falar e o momento em que humilharam o seu filho. Está se espalhando nas redes sociais. Achei que você devia saber. Lúcia arregalou os olhos. Gabriel abaixou a cabeça. Espero que isso mude alguma coisa. Lúcia permaneceu sentada no banco do parque, olhando o céu da noite que se fechava como uma cortina. O sol já tinha ido embora fazia tempo, deixando rastros de nuvens rosadas e lilazes no céu escuro. Léo ainda dormia em seu colo, os bracinhos apertados ao redor do braço da mãe, como se aquele fosse o único porto seguro num mundo instável. Os lábios de Lúcia se comprimiram. Desde que saiu do hotel, sem uma única palavra de apoio, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas não esperava que a mudança viesse tão rápido, tão sem aviso. Ela lembrou do momento no palco, quando Marta lhe entregou o microfone. As palavras que Marta queria que ela dissesse não eram suas. Cada frase escrita naquele papel era uma facada contra sua dignidade. Mas pior do que isso foram os olhares da plateia. Ninguém interveio. Ninguém interrompeu as risadas. Ninguém achou que ela precisava de empatia. Para todos, era só um espetáculo. Lúcia sentiu isso com clareza. Mas o que realmente partiu seu coração foi o olhar de Léo. Seu filho já não a olhava como antes. O brilho da admiração incondicional tinha sumido. O olhar agora era de dor e confusão. Como se dissesse, por que minha mãe deixa que façam isso com ela? Lúcia se inclinou e beijou os cabelos do filho. Murmurou. Me perdoa, filho. Eu só queria que você crescesse num mundo melhor. Um mundo sem a maldade dessas pessoas. Léo se mexeu levemente, fazendo Lúcia se sobressaltar. Ele abriu os olhos e olhou para ela. Mãe, eu não quero mais ver você fazer isso, disse ele baixinho, com a voz embargada. Lúcia o fitou em silêncio. Eu sei, meu amor. Mas às vezes a gente precisa se levantar, mesmo que doa muito. Léo se sentou, ainda olhando para ela. Mas desta vez, o olhar não era mais infantil. Era o olhar de uma criança que tinha visto a injustiça. Que tinha testemunhado a humilhação da mulher que mais amava. Mãe, Léo falou, a voz falhando. Você sempre disse que era uma heroína. Mas por que deixou eles fazerem aquilo com você? Lúcia virou o rosto, incapaz de conter o choro. A dor não vinha das palavras de Marta. Nem da crueldade de Dona Cláudia. Vinha dessa pergunta. Vinda de quem ela mais amava. Nem sempre sou uma heroína, Léo, respondeu ela, com a voz trêmula. Sou só uma mulher comum. Às vezes forte, às vezes fraca.
Eu tento fazer o meu melhor, mas, às vezes me sinto perdida. Léo a encarou, surpreso. Ele não sabia o quanto sua mãe havia se forçado além do limite. Não sabia quantas noites ela passou sem dormir, quantos nãos ela engoliu, quantas ofensas precisou calar. Eu não entendo, Léo murmurou, com os olhos úmidos. Você é a melhor pessoa que eu conheço, por que deixou eles fazerem aquilo com você? Lúcia apertou as mãos dele, puxando-o para perto. Eu não quero que você entenda isso, filho. Só quero que saiba que você nunca esteve errado. Quem te feriu, quem me feriu, foram eles que erraram. Léo se encolheu no ombro da mãe. Não quero que você chore mais. Lúcia engoliu o choro. Ela não queria que ele a visse fraca. Não queria que o menino que um dia a viu como heroína agora a visse como alguém ferida, impotente. Mas ele já tinha visto. E naquele instante, Lúcia entendeu, ela não manteria o amor do filho se permitisse que suas próprias feridas apagassem o brilho da mãe que ele conhecia. Não podia viver pelas palavras dos outros, nem pelo julgamento alheio. Tinha que viver por si, por ele, por tudo o que acreditava. Nunca mais vou deixar que te machuquem, Lúcia sussurrou, apertando mais forte a mão do filho. Alguns minutos depois, ela se levantou, pegou Léo pela mão e seguiu até o ponto de ônibus. O caminho de volta do hotel até casa seria longo. Os olhares ainda pesariam, os ecos de palavras cruéis ainda soariam em sua mente. Mas ela sabia, e nada era mais valioso do que o amor do filho. Os dois seguiram pela calçada iluminada por postes trêmulos. Um ônibus se aproximou, e os acolheu em seu interior carregando com ele a promessa de recomeço. Mãe, quando a gente vai voltar para casa? Léo perguntou, com a voz mais suave. A mamãe e você vamos voltar para casa, Léo. A gente vai ter um lugar onde ninguém mais pode machucar a gente. Lúcia virou-se para olhar Léo e sorriu. Não havia mais lágrimas de humilhação, nem revolta queimando no peito. Ela só tinha o filho, e o filho só tinha ela. Os dois caminhariam juntos, e ninguém mais teria o poder de derrubá-los, ninguém os impediria de seguir em frente. Desde que saíram do hotel, Lúcia e Léo não disseram mais nenhuma palavra. Caminharam em silêncio pelas ruas desertas, sob a luz fraca dos postes, no sossego da cidade adormecida. Tudo parecia estar em ruínas dentro de Lúcia, mas Léo era como uma luz guiando o caminho mesmo tendo apenas 6 anos. Naquele momento, Lúcia só podia desejar que tudo mudasse. Mesmo que a dor não pudesse ser apagada, havia algo dentro dela que jamais se apagaria, o amor por Léo e a esperança de uma nova vida. Um lugar onde ninguém jamais ousasse ferir seu filho de novo. Chegaram ao pequeno apartamento, onde só havia eles, alguns desenhos antigos de Léo nas paredes e uma cama simples. Lúcia deitou o filho e o cobriu com cuidado. Mas, ao se virar, o celular tocou. Ela olhou a tela e sentiu o coração apertar. Era um vídeo. Um vídeo do casamento. Ela deu play. Era a cena em que estava no palco, segurando o microfone, lendo a mensagem de felicitações. Ela viu a dor nos olhos de Léo, a impotência nas palavras que mal conseguia pronunciar. O vídeo seguinte mostrava o momento em que Léo escorregava, derrubando o vinho no vestido de noiva de Marta. A cena se repetiu diante dela, e uma onda de indignação voltou a crescer. Mas então algo extraordinário aconteceu. A voz de Léo surgiu no vídeo. O menino, sem medo algum, segurava o microfone que Marta tentará arrancar antes de eles irem embora. A tia Marta é uma pessoa má. Ela mandou a mamãe limpar as mesas, servir os convidados, não deixou eu comer, mesmo sendo ela quem mandou o convite. Eu posso não ter pai, mas tenho a mamãe. E minha mamãe é mais bonita que ela, melhor que ela, e nunca mente para derrubar ninguém. Lúcia não conseguia acreditar no que via. Aquele vídeo logo se espalhou nas redes sociais com a hashtag Filho de uma Mãe Corajosa. Naquele momento, o salão inteiro havia silenciado. As mesmas pessoas que antes zombaram, que olharam com desprezo para ela e seu filho, agora se calaram. Ninguém imaginava que seria Léo uma criança quem se levantaria para defender a mãe e exigir justiça por si e por todos que já foram humilhados.
Em apenas uma noite, o vídeo teve milhões de visualizações. A imprensa entrou em cena. Garoto de 6 anos expõe a verdade por trás de um casamento de luxo. A história de Léo e sua mãe, os olhos inocentes que viram a verdade. Programas de TV começaram a entrar em contato com Lúcia, convidando-a para entrevistas. Dona Lúcia, a senhora pode nos contar como se sente depois que o vídeo do seu filho viralizou? Perguntou um repórter. Lúcia olhou para o filho dormindo, e uma emoção profunda apertou seu peito. Eu não sei nem o que dizer. Meu filho me ensinou algo muito importante e ficar em silêncio nem sempre é a escolha certa. Falar é a única forma de sermos respeitados. E ele fez isso. No dia seguinte, Lúcia recebeu uma ligação do centro comunitário onde já tinha procurado emprego. Agora havia uma vaga estável, um trabalho administrativo com bom salário. As longas noites lutando para sobreviver estavam prestes a terminar. E tudo isso era graças à força de Léo. Ela sabia que seu filho havia aberto uma nova porta não só para ela, mas para os dois. Léo não era mais apenas o menino sonhador, o garoto pobre sem pai. Ele agora era um símbolo de coragem, uma voz das crianças que não podiam falar, das mães que lutavam todos os dias para proteger os seus. Mas mesmo à noite, Lúcia ainda não conseguia esquecer os olhares no casamento. Ainda ouvia as palavras de Marta, de Dona Cláudia. Elas nunca acreditaram que um dia aqueles que elas consideravam inferiores só se levantariam e resistiriam. Você fez muito bem, Lúcia disse quando Léo acordou. Foi mais corajoso que qualquer um ali dentro. Léo olhou para a mãe, o olhar ainda inocente, mas já com um orgulho visível. Mamãe, eu não entendo por que as pessoas odeiam você. Lúcia sentou-se ao lado dele, acariciou seus cabelos com carinho. Eu não posso te explicar tudo agora, filho. Mas quero que saiba que existem pessoas assim. Que não sabem amar, que não entendem o que é sacrifício. Mas o mais importante é, nós nunca mais vamos deixar ninguém nos machucar. Léo assentiu. Mesmo sem compreender completamente, ele sentia força nas palavras da mãe. E essa confiança, esse amor, era tudo o que ele precisava. E a gente vai para onde agora, mamãe? Léo perguntou, com os olhos brilhando. Vamos para um lugar onde ninguém pode nos machucar, Lúcia sorriu, apertando sua mão. Vamos para nossa casa. Onde não tem julgamento. Só tem amor. Lúcia sentou-se em frente ao computador, olhando os números do vídeo de Léo dispararem. Tudo havia acontecido tão rápido. A mídia inteira ligava, querendo entrevistas. Ela jamais teria imaginado que um menino de apenas 6 anos pudesse se tornar um símbolo tão poderoso. Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de libertação. Libertação por seu filho, por ela mesma. Eles não eram mais invisíveis. Não eram mais os alvos fáceis no fundo da sala. Conseguimos, Léo, Lúcia sussurrou, dando um tapinha carinhoso na mão do filho ao seu lado. Você ensinou tanto para a mamãe. Léo levantou o rosto. Seus olhos ainda eram claros como sempre, mas agora havia neles uma determinação. Ele já não era o garotinho que só olhava a mãe com admiração cega. Tinha visto a dor que ela enfrentou, tinha visto ela resistir, lutar para protegê-lo. Agora, ele via um mundo mais justo onde sua mãe não precisava mais se curvar. O vídeo de Léo continuou se espalhando. Ele se tornou um ícone da coragem infantil, um exemplo para outras crianças. Mães, famílias em situações difíceis, mandavam cartas para Lúcia, agradecendo por terem recuperado a fé na justiça por causa dela. E aqueles que os feriram agora enfrentavam as consequências. Marta já não exibia mais o mesmo sorriso. A imprensa a pressionava, críticas pipocavam por tê-la obrigado a ler uma declaração humilhante. Dona Cláudia, que sempre desprezou Lúcia, já não andava mais com o nariz em pé. Dentro da própria família Santos, começaram os afastamentos. Ninguém mais queria compactuar com a arrogância e crueldade. O caso subiu aos órgãos superiores. A mídia, ONGs de proteção à mulher e à criança também se posicionaram. Não podemos permitir que uma criança sofra esse tipo de coisa, declarou uma representante em rede nacional.
Léo fez o que muitos adultos não têm coragem de fazer. Luiz, o ex-marido de Lúcia, não conseguiu mais se esconder. Foi cortado da empresa, perdeu o apoio da família. As autoridades iniciaram uma investigação por abandono e negligência paterna. Anos ignorando Léo e Lúcia agora voltavam para cobrá-lo. Lúcia não precisava mais se esconder. Não era mais a vítima. Não era mais a mulher que abaixava a cabeça. Ela saiu com Léo pela manhã, sob o sol quente do início do verão. Caminharam sob a luz dourada, e ninguém mais podia diminuí-los. Você foi incrível, Lúcia disse, os olhos brilhando. Léo olhou para a mãe, os olhos ainda iluminados de confiança. Mãe, a gente pode viver assim para sempre? Sim, meu amor. Vamos viver assim para sempre. Ninguém mais vai nos machucar. Eles seguiram pela rua, de mãos dadas, sob as copas verdes das árvores, sem mais ninguém que pudesse detê-los. A lição dessa história é que coragem e amor incondicional podem nos ajudar a superar até os maiores desafios. Diante da injustiça, o silêncio nem sempre é a melhor escolha, às vezes, levantar a voz é a única forma de reconquistar dignidade e justiça. A história também ressalta a importância da família, do apoio mútuo e de nunca deixar que ninguém nos fira mesmo nos momentos mais difíceis. O amor e a força de Lúcia e Léo são provas vivas do poder da fé na justiça. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.